paz do Senhor. Eu sou a tia Elaine, sou lá da Assembleia de Deus, Templo Central, da Rua 4. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui hoje para contar essa historinha. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículos a partir do 35, que vai falar sobre a história do cego de Jericó. Há muito tempo atrás, na época que Jesus estava aqui na terra, ele deixou uma parábola a respeito do cego de Jericó. Olha aqui o cego. Ele carrega uma venda no olho porque ele não consegue enxergar. Ele andava com essa capinha e ele fazia, sabe o que, crianças? Ele pedia esmola na rua. Tadinho, né? Naquela época, os cegos, eles não tinham muitos direitos, como hoje tem. Um exemplo que um cego hoje pode ter. Ele tem uma pessoa que cuide dele, ele pode ter um animalzinho que guie ele pelas ruas, mas naquela época não. Quem era cego pedia esmolas nas ruas, assim como era Bartimeu. Grava aí o nome dele era Bartimeu. Então, em certa ocasião, olha aqui Jesus estava passando por Jericó com seus discípulos. E aconteceu que, enquanto ele estava lá passando pela cidade de Jericó, ele escutou um cego que gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o cego estava lá longinho e Jesus estava passando. E quanto mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os discípulos de Jesus não queriam deixar que o cego chegasse lá perto de Jesus. Eles disseram para o cego se calar. Mas quanto mais os discípulos diziam para que ele se calasse, mais ele gritava. Mas ele gritou tão alto, que quem foi que escutou, crianças? Jesus. Jesus escutou que ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus escutou e foi até lá perguntar ao cego: o que queres que eu te faça? E assim Jesus o fez. Quando Jesus perguntou, ele disse: Jesus, que eu veja. E então ele viu. Jesus fez esse milagre. Quando ele voltou a enxergar, ele começou a ver tudo que estava ao seu redor. Vamos fechar agora os nossos olhos e imaginar como seria a vida daquele cego. Fecha o olhinho agora. Fecha o olhinho e vamos imaginar. Ele não conseguia ver nada e ficava só lá pedindo suas esmolinhas, não é? Mas naquele momento que Jesus estava passando e parou, graças ao grito que ele deu, como ele não podia enxergar, ele não conseguia ver onde Jesus estava, para onde Jesus estava indo, mas ele sabia que se ele gritasse muito alto, Jesus ia escutar, e assim ele fez. E quando Jesus chegou perto dele, crianças, sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele tirou essa capa. Tá vendo aqui essa capa? Ele lançou de si a capa. Naquela época, essa capa significava que ele era incapaz, que ele era pobre, que ele não podia nada, porque ele era um mendigo. Mas quando ele foi conversar com Jesus, primeiro ele tirou a sua capa. Para os dias de hoje, a gente pode imaginar que essa capa pode ser os nossos pecados, aqueles pecadinhos que a gente comete, né? Que Jesus não se agrada. E para a gente ter comunhão com Jesus, a gente precisa fazer o quê? Tirar essa capa. E assim ele fez. Ele arrancou a capa e foi até com Jesus. E Jesus fez um milagre na vida dele. Jesus deu a visão de volta a ele. Amém? Glória a Deus. Então, crianças, a mensagem que eu quero deixar é que Jesus tudo pode fazer por mim e por você.
Se você precisa de um milagre, se você precisa ainda que seja somente agradecer ao Senhor pela vida, pela graça, acredite, Jesus está escutando você. Principalmente as crianças. Jesus escuta toda a oração que as crianças fazem. Então, eu quero deixar um beijo, deixar um abraço e grave na memória a historinha de Jesus e o cego de Jericó. Amém? Tchau!